Olá, vamos nessa aula aprofundar o nosso conhecimento com relação a nós, tópicos e mensagens. Então, os nós são programas executáveis que realizam alguma tarefa no nosso sistema. Então, a nossa aplicação vai ser composta por diversos nós. Eles podem ser escritos em C++ ou em Python. E o código que desenvolvemos para um nó, ele pode ser utilizado para diversas instâncias. Ou seja, se desenvolvemos um nó que faz interface com uma câmera, que pega a informação da câmera crua e publica um tópico, por exemplo, no caso de a gente ter duas câmeras, a gente pode simplesmente inicializar um segundo nó a partir do código criado para o primeiro, proporcionando bastante modularidade e reutilização do código. E também os nós trocam informações por meio de mensagens, serviços ou actions. Então, falando dos tópicos, eles são endereços que os nós utilizam para troca de mensagens, e todo tópico possui um tipo de mensagem específica associada. Então a gente não pode mandar qualquer tipo de dado para um tópico. Sempre vai ter uma estrutura associada bem específica. Então, aqui exemplificando, a gente tem um nó que publica informação, manda uma mensagem. Então, como ele está mandando e publicando no tópico, ele é um nó que está sendo publisher para aquele tópico. E a gente tem um outro nó que está inscrito naquele tópico, recebendo a mensagem. Então, ele é um nó subscriber daquele tópico. Um tópico não precisa ter apenas um nó publicando por outro nó. A gente pode ter dois nós inscritos num tópico, ou mesmo ter dois publishers publicando um tópico. A gente pode ter um número ilimitado que a gente quiser. Então, falando das mensagens em si, elas são definidas por tipos de dados primitivos, então inteiro, float, string, booleano. Elas podem ser formadas então por meio da associação de múltiplos tipos de dados. Então, eu posso ter uma mensagem que é definida só por um inteiro, ou eu posso ter uma mensagem que é definida por um inteiro em um float, ou um inteiro em uma string, e ainda a gente pode ter um vetor, então uma mensagem tem um vetor de float, um vetor de inteiro, ou mesmo uma mensagem que é composta de outras mensagens. Um dos pacotes de mensagens padrões é o Standard Messages. Então, ele vai ter os tipos padrões, vamos dizer assim, mais primitivos. Então, dá para ver aqui booleano, float 32, float 64, string e assim por diante. E aqui dando alguns exemplos de mensagens. Então a gente tem dentro do Standard Messages o bool, que é uma variável booleana. Então é só um booleano chamado data, variável. A gente tem dentro do Standard Messages um inteiro 32, que tem apenas um inteiro 32. A gente tem dentro do pacote Geometry Messages um point, que é um ponto, que é formado por três coordenadas, x, y, z, cada um float 64. E aqui um outro exemplo é dentro do pacote nav messages, a mensagem path, do tipo path, que ele tem um header, que vem do standard messages, e um vetor criado a partir de mensagens pose stamped, ou seja, pose do robô com a informação do tempo, que é definido no pacote geometry messages. Então, já dá para a gente reparar aqui que aqui são quatro mensagens de três pacotes diferentes. Então, a gente, quando for utilizar uma mensagem de algum desses pacotes, tem que adicionar esse pacote, por exemplo, Geometry Messages, como uma dependência do nosso pacote também. E também é uma prática que sempre que a gente for criar as nossas mensagens, a gente cria um pacote só para elas. Por que fazer isso? Porque quando a gente for utilizar ela em uma outra aplicação ou um outro pacote, a gente vai ter uma dependência única só naquele pacote das mensagens e não num pacote que tem as mensagens, que tem um código fonte, um script em Python e vários outros códigos que naquele momento a gente pode não estar precisando.